Corinthians! Boa noite a todos os amigos e amigas presentes aqui no mais um vídeo do canal do Bel Maria. Pois é, olha só, finalmente fazendo. Finalmente não, né? Vai tomar no cu. Enfim, uma derrota, querendo ou não, 3-1 aí pro São Paulo no clássico. Não vou poupar minhas palavras aqui hoje, já adianto que vai ser um vídeo um pouco mais diferente do normal, porque eu tenho muito pouco para falar sobre a partida. Eu quero falar um pouco mais sobre os jogadores, sobre o comportamento dos jogadores, sobre o comportamento da diretoria, treinador. O treinador um pouco menos hoje. Acho que de todos os culpados na partida de hoje, acho que talvez não vá tanto para a culpa do Ramon, porque eu até acho que ele armou bem o time. A gente fez um bom primeiro tempo, apesar dos pesares. No segundo tempo, ele não tem como prever o que os jogadores vão fazer, as cagadas, os erros, tudo mais, enfim. Não vai ter nota, já vou adiantar todo mundo aqui pro começo do vídeo que não vai ter nota, é 0 para todo mundo. Ah, mas o José Martins acertou uma bola lá no trinco do meio campo. Dane-se, problema dele. Ah, mas o Coronado bateu uma falta certa, não fez mais que a obrigação dele. Ah, mas o Bidu deu uma mijada no Luciano. Parabéns pela mijada no Luciano, Bidu. Obrigado também pelo gol entregado que você deu aí pro Oscar, seu bosta. Mas enfim, falar da partida nesse começo, né? Em primeiro tempo, como eu disse, o Corinthians não jogou mal, não achei que o Corinthians jogou mal. Vamos falar também do juiz, né? Que, pô, sinceramente até esqueci do juiz nessa partida, cara, porque os caras levaram a gente ao extremo aí nesse segundo tempo, enfim. O juiz muito condicionado, muito caseiro, como é típico desse professor aí, né? Eu não sei o nome dele também, pouco me importa também. Flávio, deve ser Flávio alguma parada aí, dane-se também. Não quero saber, não faço questão nenhuma de saber o nome de juiz, principalmente de um cara caseiro como esse. Primeiro minuto, dá um cartão amarelo pro Alex Santana numa cotovelada. Pegou o cotovelo, assim, no Lucas. Não vou falar que não pegou, mas falar que o cara quis dar cotovelada não existe. É um movimento que o cara tá de costas, olhando pra cima. Assim, né? No movimento que todo jogador faz, o Lucas vem contra ele. Não tô falando que a culpa é do Lucas também. É um acidente, uma coisa que acontece, mas o cartão amarelo com menos de um minuto de jogo, você condiciona completamente a partida, já mostra pra que lado você vai marcar mais falta. Mas enfim, o Corinthians não perdeu por conta da arbitragem. Quem dera se fosse. Se a gente tivesse jogado bem e tivesse sido roubado, talvez a gente estaria menos puto. Falar, pô, pelo menos o time tentou, mas ó, foi assaltado na mão grande e perdeu o jogo porque o juiz quis. Mas enfim. O Corinthians jogou bem, primeiro tempo, pô, teve uma baita defesa do goleiro Rafael, que também que é um baita abraço de jacaré, mas só defende contra o Corinthians. Eu não vejo ele fazendo uma defesa contra qualquer outro time no Brasil, eu juro por Deus. Eu também um pouco me importo com os times que o São Paulo joga nos outros jogos, nos outros jogos do ano, né? Dane-se. Mas eu vejo só contra o jogo contra o Corinthians. Mas é incrível como ele sempre faz uma, duas, três defesas na Copa do Brasil daquela de 2023. A gente lembra daquela bola do Rojas que ele pegou no ângulo. Hoje ele fez mais uma baita defesa. E é incrível como esse cara só joga contra a gente. E é incrível também como o Lucas, Caleri, pô, até o Oscar resolveu jogar contra a gente. Mas enfim, vamos pro que interessa, né? O segundo tempo. Que, cara, o time entrou cagado, isso é óbvio. O escanteio dado, praticamente. Quando ele deu os 3 gols. O Corinthians tomou 3 gols hoje e os 3 gols foram dados. Ah, mas quer dizer que a equipe de São Paulo não teve mérito. Pô, teve. Óbvio, pra fazer um gol você tem que ter mérito em alguma coisa. A não ser que seja completamente aquele gol que o cara dá a saída do meio campo, dá uma bica pra trás na própria defesa e o goleiro não vê e faz um gol contra. Todo adversário tem um mérito em fazer o gol, independente da jogada. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians deu 2 gols. Principalmente o segundo e o terceiro. O primeiro gol de escanteio de cabeça do Lucas, que é um escárnio. Isso não pode acontecer em nenhum canto do universo. Com o Corinthians acontece sempre. Esse gol de cabeça aí. Que impossível, não tem como, não existe isso. Não existe, não tem explicação nenhuma. O Mateuzinho deixar a marcação. Os zagueiros estarem marcando não sei quem. Enfim, os jogadores sumidos em campo na área de defesa. E o segundo gol é a piada de entrega, né? O Bidu não sabia o que fazer com a bola, já estava todo cagado já tinha feito uma cagada ele, o Mateuzinho, no escanteio do primeiro gol, que pô, foi o quê? 4, foi uns 4, 5 minutos atrás, antes desse segundo gol. Ele deu um baita tijolo pro Carrilho, que até tentou consertar, mas acabou esquecendo a bola também. Foi erro do Carrilho também. Obviamente que o erro maior foi do Bidu, que não deveria ter dado aquele tijolo, não deveria ter feito aquela jogada. Mas não dá pra dizer que o Carrilho não errou. Ele errou o fundamento do domínio, ele que tinha sido melhor no primeiro tempo. Tinha elogiado o Carrilho, o Bidu, enfim. Lá no Twitter, né? Você me segue no X no Twitter, enfim, tá aí na descrição. Me siga lá também no X e no Instagram. Enfim. Aí,
basicamente a bola, óbvio que ia sobrar justo pro pé do Oscar e do Lucas, né? Porque a gente, além de. Não basta ser ruim, não basta entregar, tem que ser miserável, azarado, desgraçado. Esse tem que ser o Corinthians, né? Tem que tomar o gol dos piores, dos mesmos caras, logo do Oscar. O cara nunca tinha feito gol com a camisa do São Paulo. Ele é da base, quase derrubando o microfone. O cara é da base do São Paulo. Nunca tinha feito um gol com a camisa do São Paulo e vai fazer o gol justo hoje. O Lucas, que também na temporada passada não marcou muito gol, fez gol no Corinthians, hoje fez 2. Eu não sei como não saiu o gol do Caleri hoje. Foi um milagre divino. Acho que Deus não quis judiar muito da nossa alma, né, da nossa mente. Falou, não, hoje não vai ter gol do Caleri, pelo menos não. Então podem ficar tranquilos. Vamos tomar só 3, com 2 do Lucas, um de cabeça e um do Oscar, porque o Bidu entregou o gol. Suave, tranquilinho. Aí, pô, obviamente, com 2-0 em o quê? Antes dos 10 minutos do segundo tempo, pô, o mental do Corinthians já tinha ido pro cacete. Obviamente, vamos acompanhar aqui, né? Obviamente, torcer pra virada. O Corinthians já tinha virado 2-0 na temporada passada, vinha de 10 vitórias seguidas, tal. Mas, cara, sinceramente, é muito difícil tu imaginar que o Corinthians ia conseguir alguma coisa nesse jogo, né? Eu até mesmo comentei, pô, se conseguir fazer um gol já é muita coisa. Porque eu não tava imaginando que o Corinthians ia fazer um gol cedo. Por exemplo, eu pensei que o São Paulo ia começar a cozinhar a partida, o Corinthians não conseguiu fazer nada pra variar, né? Quando tá sob pressão no começo de temporada, os caras não iam conseguir fazer nada. Mas assim, logo depois, não demorou muito, acho que demorou uns 10 minutos do segundo gol do São Paulo, o Martins, que entrou no segundo tempo, meteu, como eu disse já no começo do vídeo, uma bola na trinca, né? No ângulo, de longe, baita golaço espetacular. Quem dera se valesse 2, né? O jogo estaria 2-2, mas não acreditar de porra nenhuma, porque na saída de bola, esses miseráveis conseguiram tomar outro gol do Lucas. Faz de propósito, eu acho que vocês fazem de propósito. O próprio Martins deu uma vacilada na marcação, né? O Raniel, eu nem lembro, dane-se o Raniel também, porque ele sumiu nesse jogo. O Raniel, nem lembro se estava em campo ou não, mas enfim, não interessa agora também, mas também não jogou nada. Como eu disse, todo mundo é nota zero. Nota zero pra você também, Raniel. Omisso. Você é omisso em campo. Não vi você em campo hoje. Não existe isso. Não adianta você jogar contra Velo Clube, Água Santa, até mesmo contra a Red Bull Bragantino, contra a Criciúma. Você só joga em casa e contra time mais ou menos. Porque, por exemplo, se o Corinthians enfrentar um time bom, um Palmeiras, um Flamengo, até mesmo um clássico contra o São Paulo, que o time de São Paulo, gente, com todo respeito, era pior que o Corinthians hoje, gente. Não vai vir aqui pra mim falar que não, o time do São Paulo era melhor que o do Corinthians, viu? Olha, só o jogadoraço. Pô, essa linha de defesa deles é tão ruim quanto a nossa, gente. Desculpa. Arboleda é um zagueiro ok. Alan Franco é um zagueiro médio pra baixo. Os dois laterais. Igor Vinícius é uma piada de lateral, gente. E do outro lado, o nosso querido Enzo Dias também é um cara que chegou ontem. Pô, o cara não tá acostumado ainda, não tá familiarizado com o jogo no Brasil. E os caras fizeram um gol de longe com o José Martínez. Ele que fez esse gol. E foi meio sem querer, né? Porque ele não quis bater na bola desse jeito. Ele falou, vou chutar daqui, vai que entra. E entrou, deu sorte. Ele sempre vivia testando esses chutes, né? A gente já viu ele tentando em alguns outros jogos no ano passado e tal. Conseguiu acertar o chute hoje, que bom. Não é adiantou de bosta nenhuma. Porque na saída de bola, essa defesa horrorosa, esses dois zagueiros horrorosos que o Corinthians tem, Kaká e André Ramalho, são dois zagueiros vergonhosos. O Corinthians hoje não tem um zagueiro bom. Os zagueiros, né, o mais famosos, né? André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique. Acho que desses 4, Gustavo Henrique é o menos pior, mas eu também não sou fã do Gustavo Henrique porque ele é um zagueiro muito lento, muito pesado. Eu acho que ele ser titular é uma coisa meio complicada. Principalmente num time que é muito veloz, que é o Corinthians, né? Que gosta de trocar passes, enfim, é um cara que acaba pesando pra baixo. Eu não vou colocar o João Pedro Tchoca nesse balaio, porque ele é um cara que voltou agora e fez 2 bons jogos. Na partida passada, na análise, vocês lembram? Ele foi o melhor em campo. Eu entendo que o Ramon não ia colocar ele titular hoje, porque, enfim, é um garoto. Às vezes você coloca ele hoje, ele dá uma falha, entrega um gol, queima ele pra sempre, ele não entra nunca mais. Então, eu entendo ele não ter sido titular hoje. Mas hoje ele é titular da zaga do Corinthians. Mesmo com 3, 4 jogos da temporada, eu cravo isso. Até porque a concorrência não é difícil, gente. Não é difícil. O Corinthians gastou mais de 50 milhões em Félix Torres e Kaká, pegou 2 zagueiros de graça para não ter um zagueiro decente, gente. Aspas polêmica, né? Muita gente dizendo isso, já vi gente dizendo em grupos de Corinthians, enfim, que o Corinthians hoje não tem um zagueiro melhor que o Gil. Sim, sabe o Gil, que eu não vou me isentar, não. Achava que achava e ainda acho que o ciclo do Gil acabou no Corinthians. Baita zagueiro. Acho que o melhor que eu vi, se não for o melhor, foi o segundo melhor com a camisa do Corinthians. Baita, zagueiraço mesmo. Mas estava em declínio físico. Mas hoje o Corinthians não tem um zagueiro melhor que ele, gente. Isso é impressionante, né? Em 2023, o Gil não teve tanto erro contra André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique teve. Eu afirmo, gente. Pode discordar de mim nos comentários, se você odeia o Gil, pode discordar aí.
A gente conversa, só não vem com xingamento, tá? Porque aqui todo mundo é Corinthians, todo mundo tá puto hoje. Mas, cara, não tem um zagueiro pior que o Corinthians que o Gil hoje. Tô falando pra contratar o Gil de volta? Óbvio que não. Como eu disse, acho e ainda continuo achando que o ciclo dele se encerrou. Pode continuar o Gil no Santos, no Atlético Paranaense, enfim, qualquer outro time que ele quiser ir. Não quero ele de volta no Corinthians, porque ele já vinha errando, mas não errava tanto quanto esses que estão agora. Mas ele não é a solução. Enfim, acho que vocês entenderam. Acho que todo mundo aqui é muito inteligente. Se não, capaz de recortar isso, colocar no, sei lá, em algum lugar, falar que eu sou defensor do Gil, que eu amo o Gil, que eu acho que o Gil é melhor que qualquer zagueiro que o Corinthians tem hoje. Hoje, eu acredito que eles sejam no mesmo nível. Mas enfim, em 2023, quando muita gente tacou pedra no Gil, ele errou menos do que todos esses zagueiros que estão lá hoje no Corinthians erraram esse ano e ano passado. Porque eles não vêm errando só desse ano, não. André Ramalho fez, acho que os 3, 4 primeiros jogos dele foram muito bons. Muito bons. Até aquele gol importantíssimo, né? Contra o Juventude na Copa do Brasil, classificou a gente no último minuto. Obrigado, André Ramalho, mas você é muito limitado. Ah, mas jogou na Alemanha, jogou na Holanda, passou a carreira inteira na Europa. Oh, legal, coisa boa. Tanto jogador ruim na Europa, gente, vocês vão se surpreender quando descobrir. Seja brasileiro, é alemão, francês, inglês, espanhol, enfim. Tá lotado de jogador ruim. O Héctor Hernandes também passou a carreira dela todinha lá na Europa, né? Um baita jogador, né? Titular absoluto do Corinthians. Pelo amor de Deus, gente. O Corinthians precisa de um zagueiro urgentemente, né? Obviamente, 3-1. Perdemos, né? Os caras tomaram a dupla de zaga horrível. Tomou um baile do Lucas no terceiro gol. Vitória merecida do São Paulo, porque quis jogar, aproveitou. No primeiro tempo o Corinthians foi melhor. Poderia ter feito 1-0 naquela cabeçada do Kaká. O Kaká é melhor no ataque. Kaká, dá tempo de você virar atacante, viu? Virar um centroavantão, ficar parado lá na frente. Às vezes tu ajuda mais que Pedro Raul, Hector Hernandes, que tal? Porque de zagueiro tá horrível. O Corinthians pagou 20 milhões em você, 32 milhões em Félix Torres, mais de meio. Buguei tudo, enfim. Mais de 50 milhões nesses dois zagueiros que não dão um. Os 4 não dão um. Hoje o titular é o Tchoca e mais um. Aí tem que ver quem que é o menos pior. Pra mim, isso ainda seria o Gustavo Henrique, porque como eu disse, desses 4 que eu citei, eu acho ele ainda o menos pior. Mas ele tá machucado, acho que nem joga Paulistão, ou seja, a gente tá meio ferrado nisso. Porque ainda tem jogos importantes, pô. A gente já não é mais líder do grupo, por exemplo, porque o Mirassol tem um saldo maior. A gente tem o mesmo número de pontos, mas o Mirassol é o líder do grupo. A gente ainda joga com o Palmeiras fora, esse jogo aí vai ser um outro caos completo, porque se não trazer um zagueiro até o próximo jogo, até o próximo clássico, é dia 6, se não me engano, 6 de fevereiro, contra o Palmeiras, esquece, não vai ganhar. Pode ter o Garro de volta, o Bidon não vai estar de volta, né? Parabéns, inclusive, também ao Augusto Melo, diretoria, por ter liberado ele para aquela seleção horrorosa, comandada pelo grande Ramon Menezes, o pior técnico da CBF, mas enfim, não quero falar, dane-se a CBF, quero que a CBF tomar medo do cu dela. Mas enfim, é incrível como vocês tomam as piores decisões. Parabéns, Augusto Melo, você deve estar muito preocupado mesmo com o impeachment, você e o Fabinho Soldado estão ocupando a cabeça com isso, né? Incrível. Que não conseguem ver que o Corinthians precisa de um zagueiro mais do que titular. É mais do que titular. O cara tem que ser titularíssimo. Cara, sinceramente, não tô. Ah, tem que trazer um titular nível seleção. O cara chegar e tomar conta. Se conseguir trazer, ótimo. Sérgio Ramos tá desempregado ainda. Tira todo o salário do Kaká por um ano, do André Ramalho por um ano e dá pro Sérgio Ramos agora. Deixa os caras comendo pão com lasca de parede, velho. Porque não é possível. Traz esse cara agora. Sérgio Ramos tá com o quê? 43, 300 anos, 400 anos? Hoje, ele com uma perna, com a perna direita, não sei, agora não lembro se o Sérgio Ramos é destro ou canhoto, mas enfim, ele com só a perna ruim dele consegue ser titular absoluto da zaga do Corinthians. Tô falando que é pra trazer o Sérgio Ramos, tô falando que o Sérgio Ramos vai chegar? Não, não sei. Acho que não, inclusive. Porque o Corinthians tá todo quebrado, hein? Dessa questão de dinheiro. Mal pagou o salário esse mês, né? Atrasou tudo. Mas enfim, esse cara tem que trazer um zagueiro titular, gente. Tem que trazer. Um zagueiro titular que assuma a responsabilidade. Não precisa de ser seleção brasileira, seleção espanhola, né? Enfim. Um cara que é certeza que vai chegar, que vai jogar, que vai chamar a responsabilidade. E o cara vai ter que gastar. Se você quer um zagueiro bom, que resolve os problemas, tem que chegar, tem que gastar. Não tem jeito. Já falei por 15 minutos. Enfim, vou adiantar um pouco. Então, 3-1. Vamos falar agora dos jogadores, né? Não vou dar nota, como eu já disse. Todo mundo é nota 0, que se dane. Se um acertou um passe ou errou mais que o outro. Vou falar meio que individualmente. A linha de defesa, já falei. Desastre completo. Todos erraram tudo. Acho que o que menos errou foi o Hugo Souza, mas vai tomar nota 0 também, porque poderia ter feito coisa melhor nos gols. Não tô falando que a culpa é dele nos gols, mas poderia ter feito coisa melhor, é óbvio. Os dois laterais erraram praticamente tudo na defesa. No ataque ainda tentavam acertar alguma coisa, mas enfim, não acertaram nada demais. E a defesa, parabéns pelas cabeçadas acertadas, Kaká e André Ramalho, já podem ser atacantes. Como zagueiro, vocês são uma lástima. E, infelizmente, ambos... O André Ramalho deve ganhar 1 milhão por mês, né?
Tô chutando, não tenho com isso a informação. Tô chutando. O Kaká deve ganhar um pouco menos, mas o Corinthians pagou uma bala nele agora nesse começo de ano pra poder contratar ele em definitivo porque ele bateu as metas, né? Como gastar mal o dinheiro, né? Como gastar mal o dinheiro? Não tem explicação. E esse contrato, não é pra querer passar pano no Fabinho Soldado, que eu vou criticar ele daqui a pouquinho. Mas foi feito pelo Rubão, que, né, adora tirar uma com a torcida, enfim, é um outro miserável que se aproveita do Corinthians. Assim como tem milhares, centenas, né, principalmente ali no Conselho do Corinthians, enfim. Meio campo, Raniel omisso, não vi, acertou 5, se tentou, sei lá, dar um passo pra frente no jogo, já foi muito. Omisso, nota zero, óbvio. O Alex Santana tomou um cartão, aí ele foi meio capado pelo juiz, né? Então não vou pegar tanto no pé do Alex Santana, porque ele foi capado pelo juiz com 1 minuto de jogo. Não, a função dele era marcar o Lucas. Ele não conseguiu fazer isso o jogo todo, o primeiro tempo todo, porque ele foi capado no primeiro lance por uma cotovelada que não existiu. Até porque se fosse cotovelada seria cartão vermelho, não amarelo, né? Mas enfim. O Carrilho, tá bom, vou dar nota 1 pro Carrilho. Porque foi o melhor em campo e no primeiro tempo, porque no segundo tempo também ele sentiu o físico, querendo ou não, teve um erro dele no segundo gol. Enfim, é um cara muito bom, mas que hoje sentiu o jogo de novo, principalmente no segundo tempo. E o Coronado, né? Que quem me dera se o Coronado fosse o jogador que vocês estão me prometendo aí, né? Eu tô falando todos, né? Porque muita gente já largou a mão desse cara, né? Mas tem muita gente que ainda é fã-clube dele. Me impressiona o Igor Coronado ter fã-clube no Corinthians, né? O cara que decidiu um jogo com a camisa do Corinthians, que foi contra o Fortaleza na Sul-Americana. Parabéns. Vocês vivem, o fã-clube dele vive desse jogo. Inclusive, vai ter que ser difícil, tá sendo difícil de continuar defendendo ele. Só faz gol contra o quê? A Fortaleza na Sul-Americana e Velo Clube de falta, só. Quando a gente precisa dele, quando o Galo tá fora, mostra que o Ramon tá mais do que certo em deixar ele na reserva. E também a gente já sabe que os dois não funcionam junto em campo. Eu até duvido que o Ramon tente isso de novo. Já viu o Coronado vai voltar correndo pro banco quando o Garro voltar. E tomara que volte o Garro e o Bidon, porque como eu disse também lá no Twitter, são os dois jogadores que mais fazem falta para esse meio campo do Corinthians. Não tem explicação o que eles fazem, né? São jogadores muito, 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 muito acima da média. Até mais que o próprio Memphis e o Elberto, que também fizeram um bom final de ano passado. Então, são jogadores que precisam voltar, sem eles o Corinthians perde muito. Quanto a Velos Clube, Água Santa, provavelmente aí vamos ver Ponte Preta, Noroeste, talvez Igor Coronado, Alex Santana, Charles, Rian, José Martins dê conta. Porque são times fracos, mais fracos, bem mais fracos que o Corinthians, principalmente quando a gente joga em casa. A tendência é amassar esses times. Mesmo que o placar não indique isso. Mas contra time grande, Libertadores. Se quer ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, até mesmo Paulistão, né? Porque vai chegar na semifinal, na final, vai enfrentar clássico, vai enfrentar São Paulo, Palmeiras, Santos. Não vai enfrentar o 15 de Jaú, o Sertãozinho e o Noroeste. Não vai. Então, precisa voltar logo o Breno Bidon, precisa voltar logo o Garro e, cara, e o Maicon, torcer pro Maicon, né? Nosso querido Maicon, voltar bem aí, porque ele é muito titular nesse meio campo, tá? Ele é muito titular nesse meio campo. Quer dizer, muito titular não sei, né? Mas com certeza é o primeiro reserva ali, né? Antes de entrar Alex Santana, Charles, Rian, entra ele. E no ataque, duas preguiças, duas tiriças. O Memphis Depay, se não quiser jogar, avisa o Ramon, avisa a torcida no Instagram, avisa todo mundo. Fala, não, rapaziada, não tô afim de jogar Paulistão, viu? Quando começar jogo de verdade bom, vocês me colocam, porque aí eu como a bola. Porque tendo que ver você em campo, se arrastando. Hoje você nem suou, hoje eu suei mais que você, aqui no Rio de Janeiro fazendo 40 graus praticamente. Hoje tava calor pra cacete. Eu suei mais que você vendo o jogo do que você em campo correndo. Tá de brincadeira com a torcida, né? Se fosse pra fazer um rapzinho aí com o Rariel, tava lá, né? Mas enfim, tem que começar a jogar bola também. Ou então fala que não quer jogar, porque a gente também não espera, a gente deixa de esperar você, vamos ver o que você faz aí na Libertadores e no Brasileirão. Aí tudo bem. Mas se ficar pra jogando no Paulistão assim, se arrastando, melhor avisar a torcida que a gente larga a mão. E o Realberto também fez uma partida, acho que menos pior que a do Memphis Depay, mas também nada demais. Mais atrapalhou do que ajudou. Enfim, substituição, nem lembro quem entrou também. Entrou o Rian, nota 0. O Romero entrar primeiro com o Thales Magno também é sacanagem com a torcida. Ramon, aí tu errou pra cacete também. Nota 0, um chute tenebroso que ele deu no meu campo, com 3-1 no placar. Em vez do cara carregar a bola, ele quer bicar a bola saiu nem por onde saiu. O Morumbi tem 1 km de altura. Fatalmente aquela bola saiu do estádio. Mas enfim. O Thales Magno entrou também, errou tudo, tentou, olha só que desgraça. Quem mais que entrou também? Nem lembro quem entrou também, tem que se dane. Enfim, nota 0 pra todo mundo, nota 0 pro Ramon. O senhor Fabinho Soldado, você está sendo cobrado oficialmente por mim, que não sou ninguém, é verdade. Mas enfim, hoje foi o jogo que você tem que ver, você, Ramon,
Guto Melo, vocês têm que ver que o Corinthians precisa de contratação, cara. Não dá pra ficar sem zagueiro, não dá pra ficar só com choca de zagueiro aceitável, e mesmo assim ele é um garoto, ele vai errar, não dá pra ter certeza que ele vai acertar tudo, vai ser o melhor jogador do Brasil, não vai ser, não adianta. André Ramalho limitado, Kaká ruim, Félix Torres cagão, Gustavo Henrique lento. Não tem zagueiro, o Corinthians não tem zagueiro titular. Traz um titular pelo menos e põe ele do lado do Choca. Que aí o garoto vai crescer. Um zagueiro bom, bom, bom mesmo. Por favor. Por favor. Senão o Corinthians não vai ganhar nada esse ano. A gente tomou gol de todo mundo. Ele tomou gol do Água Santa e do Velo Clube. Próximo jogo é difícil. A Ponte Preta é chata lá em Campinas. Não duvido nada os caras amarelarem de novo. Vão sentir o clima de novo. Não vai ter torcida do Corinthians de novo. O André Ramalho e o Kaká vão entregar de novo. Vocês precisam trazer um zagueiro. Urgente. Urgente mesmo. Não sei, né? Aquele Luciano Acosta lá faz a função do Garro. Se fazer, pode trazer, porque o Coronado é perninha. Já pode afirmar que esse cara é perninha. Mandar embora do Corinthians? Não. Vai que ele acha um gol de falta aí, como achou contra o Velo Clube. Mas que ele ganha muito mais do que ele joga menos que o Casares até agora, isso é verdade. Enfim. Finalizando o vídeo por aqui, né, pessoal? Já deu 20 minutos, desabafei um pouquinho. Acho que falei um pouco do que todo mundo pensa. As máscaras caíram, né? O subtítulo do vídeo de hoje é as máscaras caíram. As máscaras caíram. Caiu a máscara do André Ramalho, zagueiro bem ruinzinho. Caiu a máscara do Bidu, tem que acordar um pouco. Caiu a máscara do Guto Melo, tem que contratar. É dele e do Fabinho Soldado? Não, estamos com o elenco fechado. Não precisa de contratações. Precisa e muito. Precisa urgentemente de contratação, principalmente na zaga. Precisa contratar. Eu tô desesperado. Se tivesse, eu daria todo o dinheiro que eu tenho hoje para vocês trazerem um zagueiro para assumir a posição e virar o xerife e cuidar da zaga pra sempre, quando eles parar de tomar gol. Porque não dá pra ser campeão de nada tomando gol todo jogo. Se vocês tomam um gol do Velo Clube, um gol do Água Santa, 3 gols desse time do São Paulo, que é um time que tava ainda meio fora de ritmo. Não é um time bom, gente, desculpa. Tem bons jogadores sim, é um bom time, me expressei errado. Mas o técnico é muito limitado, a torcida do São Paulo não gosta dele. É um time que não jogou no primeiro tempo, quando jogou melhor no primeiro tempo. Foi um jogo bem ruinzinho, né? Conta de chuva e tudo mais, foi, mas o Corinthians jogou isso daqui um pouco melhor que o São Paulo, mas jogou. No segundo tempo a gente foi amassado, porque os caras têm mais vontade, porque os caras queriam ganhar, porque os caras aproveitaram dos erros, porque os caras viram que André Ramalho, Kaká, essa defesa toda, o não tem primeiro volante de marcação também, precisa chegar, porque o Ranieri sumiu, o José Martinez é um jogador muito instável, talvez o Maicon faça bem essa função, vamos torcer, mas, cara, do jeito que tá, o Coelhar, vou ser repetitivo. O Coelhar tava livre no mercado aí, foi pro Grêmio. Pô, o cara foi pro Grêmio. O Corinthians tentou contratar ele, será 3 anos seguidos. E quando o cara ficou livre, ele foi pro Grêmio. Não tem explicação isso, gente. Não tem, desculpa. Não sei se o Ramon insistiu muito pro Fabinho Soldado não contratar ninguém, mas eu duvido. Eu acho que o Ramon deve ter falado, oh, vamos ficar de olho em umas oportunidades de mercado. Mas tudo bem, ele deve ter chegado num consenso com o Fabinho de não contratar ninguém. Mas isso é mentira, gente. Hoje foi prova cabal que o Corinthians precisa contratar e muito. Eu contrataria um primeiro volante e um zagueiro urgente. O zagueiro é urgente. Urgente mesmo, é urgente. Pra ontem. Pra anteontem, pra semana passada, pra ano passado, o Corinthians precisa contratar um zagueiro titularíssimo. E um primeiro volante aí pra segurar as pontas, porque o Ranieri sumiu. Tava fazendo bons jogos, mas sumiu hoje em jogo grande. O primeiro volante do Corinthians não pode sumir, porque tem que ajudar na saída de bola, tem que ajudar na marcação. E o José Martins é muito instável, como eu disse, apesar de ter feito um golaço, enfim, mas é isso aí. O Corinthians precisa também do primeiro volante. E esse Luciano Acosta aí, sei lá, de Cincinnati, da vida da MLS. Se esse cara fizer a função do Garro, fizer a função do Coronado, traz ele aí, porque se ele disseram que ele queria vir, enfim, não sei lá. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, enfim. Traz esse cara aí se tiver barato. Precisa reforçar esse elenco, gente, precisa. O Corinthians não vai ganhar nada esse ano se continuar assim. Não vai ganhar nada, garanto pra vocês. Tomando gol todo jogo, um zaga horrível, não ganha nada. Por favor, contratem. Por favor, Fabinho Soldado, contrata. É isso. Um beijo, um abraço. E até o próximo vídeo, tomara que seja com vitória, né? Porque, infelizmente, perdemos a sequência de 10 vitórias. Não conseguimos bater o recorde do século, igualamos somente. Mas o importante é que a vida continua. Não tá tudo acabado. É Paulistão, né? Quarta rodada, não é semifinal, não é final de Copa do Brasil, de Campeonato Paulista, de Libertadores, enfim. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Próximo jogo contra a ponte, teremos sim vídeo em vitória, empate, derrota. Enfim, estaremos aqui. Mas, enfim, um fim de semana que poderia ter sido muito legal, né? Quando vencemos os 2 jogos, perdemos os 2 jogos pro São Paulo, né? Porque também teve a copinha ontem. Que legal, que delícia. Às vezes a gente se questiona um pouco o que tava dando da vida, né? Mas é verdade. Mas é isso. Um beijo, um abraço a todos, muito obrigado pela presença, pela audiência. Se inscreva se não é inscrito, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com o amigo corintiano. Enfim,
Até a próxima. Beijo. Valeu, rapaziada.